Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência de estudos bíblicos, vamos estudar a lição de número 8, o Ministério de Evangelista. A nossa leitura está exatamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e também em Efésios, capítulo 4. Vamos estudar com base nos tópicos e também falar a respeito, veja aí do textuário, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vamos para o nosso comentário. Queridos amados irmãos, o evangelista, um dos 5 qualificados para a obra do ministério da igreja local. Ele recebe a ordem de Jesus do ir e do ensinar. Então, é um preço que cada evangelista tem diante do seu Deus para pagar, que é aprender como discípulos, ser enviado, ensinando nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um chamado evangelístico. Também Pedro recebeu este chamado. Nós recebemos esse chamado. Então, Pedro recebeu um chamado evangelístico entre os gentios. Deus deu a oportunidade a Pedro de ele ser o evangelista dos gentios. Naquela ocasião, quando Pedro, numa visão, vê um lençol descendo com os animais impuros e Deus disse, mata e come. Ali, de uma forma figurativa, era a obra de missões, aonde Pedro seria o evangelista a ser enviado para exatamente os gentios. Mas a religiosidade de Pedro ao judaísmo, como muitos hoje, em determinadas áreas, são religiosos, isto acaba infiltrando dentro do assunto do chamado. Porque se nós não compreendermos o nosso chamado, e se nós não estudarmos aquilo que Deus requer para nós, nós vamos acabar travando o chamado de Deus pessoal para as nossas vidas. Pedro foi chamado por Jesus para cuidar de cordeiros e de ovelhas 2 vezes. Então veja que o ministério de Pedro era amplo, era para cuidar de obreiros, cordeiros e de ovelhas da casa de Israel e ovelhas da casa dos gentios. Então Jesus deu autoridade a Pedro para apacentar o povo que estava dividido. Veja aí, quando Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Aqui eu tenho cordeiros, ovelhas e ovelhas. 1/3 de cordeiros. Aqui são os obreiros. Então Pedro, apacenta os meus obreiros, apacenta as ovelhas da casa de Israel, apacenta as ovelhas que saem deste mundo. Jesus disse, eu ainda tenho outras ovelhas, João 10:16, que não são deste redil, aonde já tinha ovelhas de Israel. O Senhor ajuntou tudo. Amém? E este ajuntar tudo deu o nome de Igreja de Cristo. A junção dos povos, glória a Deus, em um só corpo. Amém? Então, meus amados, veja que Deus queria dar mais graça a Pedro, para ele fluir, para ele abençoar. Veja que o lençol chegou e disse, mata e come. Então, a graça de fluir e abençoar aqueles que estão longe, os gentios. Atos capítulo 10 vai contar a história que Pedro
estava orando quase a hora sexta do dia e jejuando. Então a hora sexta do dia, dia e noite. Então à noite eu tenho 12 horas e o dia eu tenho 12 horas. Então marcando aqui, eu tenho 4 vigílias. Então 4 vezes 3 horas. Então eu tenho 12 horas da noite e tenho 12 horas do dia. Então marcando aqui, eu tenho também, 3 horas mais 3, aqui já dá 6, 3 com 3 dá 6. Com mais 3 dá mais 6. Então 12 horas do dia. Então Pedro estava à sexta hora do dia. Essa sexta hora do dia era meio-dia. Ok? Então a partir das 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então 3 aqui, para 9. 9 para chegar a 12, eu tenho mais 3. 3 para chegar a 9 e 3 para chegar a 12. Então, contando de 6 às 12, eu tenho 6 horas. Por isso que a Bíblia diz, a sexta hora do dia. Está escrito na Bíblia. A nona hora seria as 3 horas da madrugada. Então, como é que eu sei? É só olhar o calendário da Bíblia. Quando a Bíblia fala sexta hora, 12 horas, meio-dia. Quando a Bíblia diz a nona hora, então seria o quê? 3 horas da tarde. Então eu tenho sexta, sétima, oitava e nona. Tá vendo? 3 horas da tarde. Então, meus amados, estas horas são diferentes daqui, porque quando a gente fala de noite, a Bíblia chama de vigílias da noite. Ok? E são 4 vigílias da noite, porque cada uma é separada de 3 horas. Então, 12 horas da noite, dividido por 3 horas, 4 vigílias na noite. Então, era aproximadamente meio-dia, quando Pedro estava orando e em jejum. Então, Pedro estava com fome. E o Senhor diz, mata e come, Pedro. Estou te chamando para a obra do meu evangelho, para ser o evangelista dos gentios. Todo evangelista deve saber ensinar. Cristo é o maior exemplo. E ele, como evangelista, ele sabia pregar e ensinar. Por isso que os evangelistas têm que ser enviados. Não pode ser feito assim, levado a qualquer jeito. Ele tem que ter uma instrução. Ele tem que ser exatamente melhorado, ele tem que ser estudado, ou seja, ele tem que aprender para poder ensinar. O evangelista, ele não só ensina, mas tem dons de curar, ele tem obras sociais, é esse o seu trabalho, transmitir saúde. Amém? Se dentro de um sistema mundano, as pessoas, de modo geral, no mundo, o mundo está o quê? Condenado. O evangelista não pode chegar aqui e condenar o que já está condenado. O evangelista, ele tem que trazer uma boa notícia, uma boas novas. O evangelista tem que trazer Jesus. Se Jesus na sua época disse, eu não vim condenar o mundo, e hoje o que fazem os evangelistas? Se o mundo já está condenado, ele não está aumentando, ou seja, ele não está acrescentando a nada no reino. Ele só apenas está aumentando o ódio das pessoas, condenando as pessoas, como muitos fazem hoje. Se o sistema está condenado, o evangelista, ele não pode chegar condenando o que já está condenado. Ele tem que levar uma boa notícia, ou se não é evangelista. O evangelista, ele é exemplo do mestre. O evangelista é o comunicador das boas novas. Ele trabalha para que as pessoas se tornem útil à sociedade. Ele tira pessoas dos sepulcros, como Gadareno. Jesus chegou e tirou e levou a sua família. É assim o papel do evangelista, libertar almas cativas. É tirar homens das sepulturas, levar como Gadareno,
transformado e levar suas famílias. Então, como eu citei o livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 14, 15, na aula anterior, que mostra a glória do evangelista, então, ali fala que no pecado todos os homens estão com a mente trocada como se fosse mente de peixe. As pessoas estão sendo fisgadas por tudo que vê, que ouve. Então, essas pessoas, irmãos, Deus sabia muito bem que tinha que levar pessoas para pescá-las. E os evangelistas são pescadores de homens. Adão, antes do pecado, Deus encheu a sua mente de sabedoria, antes do pecado. Então, Adão tinha a sabedoria tremenda da zoologia, conhecendo os animais. Era uma sabedoria que hoje, depois de Adão, o homem não experimenta mais, a não ser quando Cristo chegou e nos deu a sua mente, a mente de Cristo, e nos tirou desta mente de peixe, e hoje aprendemos com o maior instrutor, o maior evangelista. Glória a Deus. Antes da queda, o homem vivia um privilégio. Jamais ele conhecia a mente de um peixe. Ele tinha a mente de Cristo, mas o homem caiu. E hoje, quando aceitamos a Jesus, nós somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. E a Bíblia nos fala sobre nós termos a mente de Cristo. Glória a Deus. Então todos pecaram. Veja o novo desenho. No mundo todos pecaram. Então se todos pecaram, não há quem se salve. Todos pecaram. O que é que acontece? A graça de Deus se manifestou, o amor do Pai, o amor de tal maneira, enviou Jesus, e mostrando exatamente que o homem pode ter sim, uma oportunidade. Amém? O homem pode ter uma oportunidade, através de Jesus, e as pessoas não são automaticamente salvas, porque Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Isso não dá direito às pessoas serem salvas automaticamente. As pessoas devem decidir se aceita ou não a oportunidade. Para ser salvo, tem que aceitar os meios para receber a bênção de salvação. Deus provê, mas depende de nós aceitarmos ou rejeitarmos a bênção que Deus proveu. Amém? Então veja que as pessoas no pecado, mesmo no pecado, no erro, na idolatria, na feitiçaria, na bruxaria, nos seus erros de pecado, haverá pessoas entre as outras que terão sinceridade. Então Deus, através de um meio, dará oportunidade a estas pessoas, glória a Deus, amém? Para que elas, ao receber a oportunidade, não rejeite, não deixe passar, e ao aceitar a oportunidade, elas têm a salvação, amém? Então Deus provê duas coisas, um meio e uma oportunidade. Por exemplo, Paulo teve uma grande oportunidade, mas primeiro Deus lhe deu um meio. Qual foi o meio? Foi Jesus, porque Jesus não apareceu a ele numa luz. Paulo, ele estava dentro deste todos aqui, esses todos pecaram, mas Paulo, ele não era judaísta, ou seja, legalista, ele não tinha a lei de Moisés. Ele não ia prender os crentes pensando que estava fazendo a vontade do Pai. Então, Paulo achava que estava prestando um serviço a Deus, na sua sinceridade. Mas Deus sabia que tudo o que ele fazia estava errado. Então, o Pai pensando, vou lhe dar a oportunidade. Então, Jesus aparece como meio. Então, para Paulo, presta atenção, veio um meio.
que foi a revelação de Jesus. Esta revelação de Jesus era o meio. Como o evangelista atual é a igreja, Jesus disse, ide por todo mundo. Então Jesus disse para Paulo o seguinte, que era conhecido anteriormente como Saulo, né? Chamou de Saulo. Então veja que Jesus disse, vai até um homem chamado o quê? Ananias. Irmão, tem um Ananias. Deus, ele autorizou a igreja, isto é, Ananias, um diácono da igreja, para dizer para Paulo o que ele deve fazer. Então, a oportunidade. Paulo tinha que ir a Ananias e aceitá-lo, melhor, ouvi-lo e aceitar suas palavras. Ele tem um meio. Jesus chegou e disse, dura para ti, se você continuar no estado que você está. Mas eu vou te dar uma oportunidade, vai até Ananias. Tem um evangelista, mesmo sendo diácono, mas vai lá, ele vai te dizer o que você deve fazer. Glória a Deus. Mas infelizmente, a maioria das nossas pessoas, irmãos, ao receber o ID, não vão. Porque as pessoas estão com o seu coração esperando uma palavra. Amém? E estas pessoas são filhos de pais macumbeiros, feiticeiros, idólatras, os prazeres deste mundo, que nunca nunca ouviu falar de Jesus, nunca conheceram Jesus. Mas Deus conhece o coração. E o evangelista não pode chegar aqui e fechar mais o coração de cada um deles. O evangelista não veio fechar, ele veio abrir, glória a Deus, para colocar a palavra dentro. Amém? O evangelista não pode fechar o coração, endurecer. É assim que acontece hoje. Muitos evangelistas vai condenar as pessoas em vez de trazer as boas novas. E condenando o que já está condenado, endurece mais o que já está duro. E fica difícil o meio e a oportunidade. Tem que ser evangelista. Tem que ter o dom ministerial. Aprender do Senhor. E ver que tem o meio e a oportunidade. Eu tive um meio, pessoalmente. Sabe qual foi o meu meio? Aquele Novo Testamento que a gente recebe nos colégios. Quando eu era menino, estudando, recebi o Novo Testamento. Mesmo criado por pais católicos, indo à igreja católica, mas não largava o Novo Testamento que tinha recebido no colégio. E através daquele Novo Testamento, que foi o meio, o Novo Testamento não me revelou Jesus, mesmo eu lendo. O Novo Testamento não me confrontou os meus pecados, mesmo eu lendo. O que confrontou, o que veio à tona, foi a oportunidade. Isto Deus viu o meu coração, Deus viu a sinceridade, e Deus me deu uma oportunidade entre a minha casa e o colégio. Então, daqui para o colégio, eu passei na casa de um amigo, não tinha aula nesse dia. E aqui bem pertinho da casa do meu amigo, estava acontecendo um culto evangelístico. Um culto evangelístico. E nós fomos assistir o culto, bem pertinho da casa do meu amigo. E foi aqui que foi o confronto. Olha a oportunidade. Deus dá a oportunidade. A oportunidade é o confronto. Deus vai dar a oportunidade. É o confronto. Aquele homem que lia o livro do profeta Isaías era o meio do etíope, aquele que era o tesoureiro da rainha de Candace, aquela rainha etíope do sul da África. Então, ele teve uma grande oportunidade, porque ele estava recebendo um meio, e o meio que ele estava tendo era o livro do profeta Isaías. Estava lendo o profeta no capítulo 53. E quando ele lia, olha o meio,
veio a oportunidade. A carruagem passou. Felipe, o evangelista, diz a Bíblia, que o Espírito de Deus falou ao Felipe. O nome Felipe quer dizer aquele que ama cavalos, que gosta de cavalos. E o evangelista, ele tem que estar preparado por Deus para ir atrás da carruagem. E conforme diz a Bíblia, Felipe foi atrás da carruagem. E ao chegar diante do etíope, veja aí, etíope, entendes tu o que ler? O evangelista tem que estar preparado, ele tem que conhecer os versos da Bíblia da salvação a respeito do pecador. O livro do profeta Isaías, capítulo 53, é um dos textos muito usado na salvação das almas. E o meio para o etíope era o livro do profeta Isaías. E a oportunidade foi Felipe. Então Felipe foi a oportunidade. Confrontou o etíope. Você entende o que lê? Como eu vou entender se não tem quem me pregue, que me ensine? E assim Felipe anunciou a Jesus. E ele disse: quer ser batizado? Então, se crê de todo o coração, será batizado. É assim que o evangelista faz. Ele prega, ele ensina, ele batiza, ele vai, ele vem, ele é o arauto, o anunciador das boas novas. Aleluia. E as pessoas nascem de pais da idolatria, da bruxaria, e não sabem nada de Jesus. Mas Deus vai dar um meio, Deus vai lhe dar oportunidade. O evangelista deve levar as boas novas de transformação de corações. Irmão, é só as boas novas que transformam o coração. É só as boas novas. Muitos evangelistas chegam condenando todos. Não tem nenhum que escape. Infelizmente, muitos são assim. Vocês veem na internet. Esses que evangelizam. Assim estão fechando o coração delas. E elas continuam nos seus erros. Continua feiticeiro, continua bruxo, continua com as suas idolatrias. Mas o Saulo recebeu o meio, a revelação de Jesus, e recebeu a oportunidade. Para Saulo, Deus disse, é exatamente aquele Ananias. Para o etíope, é exatamente o Felipe. Mas ainda tem outro homem, chamado Cornélio. Este, veja, entregava esmolas a Deus. E Deus sabia, pela sinceridade dele, que ele precisava de uma oportunidade. Qual foi o meio que o Cornélio recebeu? O anjo. Cornélio recebeu a visita de um anjo, mas o anjo não pregou o evangelho, porque o meio é quem leva a oportunidade. É o meio quem leva ao evangelista. E o evangelista diz: aceita Jesus Cristo como teu Salvador. É o evangelista que anuncia o evangelho, que prega Jesus. Então o anjo não pregou o evangelho, porque era a igreja que recebeu a incumbência de Jesus, ir por todo mundo pregar o evangelho. Então a igreja tem que ir. E o povo tem que vir, porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Recapitulando, a sinceridade do coração de Saulo, do coração de Etíope e do Cornélio. O meio para Saulo foi a visão de Jesus. Para o Etíope foi o livro do profeta Isaías. E o meio para o Cornélio foi o anjo que lhe apareceu. A oportunidade foi o evangelista. Para Saulo, Ananias. Para o Etíope, Felipe. Para Cornélio, Pedro. Então Deus providencia um meio para salvar e lhe dá a oportunidade através da revelação. Glória a Deus. Então o papel do evangelista na evangelização, primeiro, obedecer
o ide imperativo de Cristo. Ele tem que ir, é uma responsabilidade da igreja. Mas também aquele que ouve, ele tem que vir. Vinde também a responsabilidade do povo. Mas se a igreja e o evangelista não for, isto será de tal forma escrito no dia do tribunal de Cristo, que não haverá recompensa daquela obra que deixou de ser feita. Então, se o evangelista não for, ele vai ter que prestar conta com o seu Senhor no dia do tribunal de Cristo. Não é questão de juízo, mas é galardão que ele vai deixar de receber. Se o povo não vir, porque o povo está muito distante, ele ouve falar de Jesus e ele não vier, ele também será julgado. Então, Deus vai levantar, de acordo com a Bíblia, uma rainha chamada Rainha de Sabá, aquela que foi e veio de longe, ela veio até Salomão, trouxe presente, e ali, de longe, quando ouviu falar que o nome de Deus estava sobre Salomão, ela veio fazer perguntas, tirar os seus enigmas. E ali a gente vê Jesus mostrando uma tipologia que ela vai julgar os povos. Por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus, mesmo distante, mas veio. E o povo que ouve falar de Jesus, que estão distante e não veio, então é exemplo da rainha de Sabá que veio, mesmo sendo de longe, da terra que ela estava, este povo que não veio será julgado. Amém? Então, o meio para salvar, para Saulo, foi a revelação de Jesus. A ordem foi dada à igreja para pregar o evangelho. Amém? Saulo, um doutor da lei, mas ele tinha que aprender com o evangelista, mesmo sendo diácono. Então, o meio que Deus provê, não prega. Amém? A revelação de Jesus lá para Saulo, a visão, o anjo e o livro em si mesmo, não foi o pregador, o evangelista. Mas mostra o evangelista, mostra o Pedro, o meio mostra o Tiago, o Paulo, né, depois de convertido. Então o meio mostra a igreja, a oportunidade. Amém? Então o meio mostra o evangelista. No caso do etíope, o meio foi o livro de Isaías. O livro não pregou para ele. Como muitos hoje têm a Bíblia dentro de casa e não são salvos. Porque o livro em si, ele não prega. Eu tinha um Novo Testamento, mas eu só fui realmente conhecer Jesus quando eu fui confrontado pela oportunidade. Então, o Novo Testamento foi o meio que me levou ao evangelista. Glória a Deus. Mas dependeu de mim aceitar ou não o meio na oportunidade. Glória a Deus. Oh, aleluia. O meio para Cornélio ser salvo foi o anjo. Mas quem foi o evangelista de Cornélio? Pedro. O meio revela a oportunidade. O meio leva o evangelista. O meio é o meio entre o pecador e Deus. Amém? Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos falar sobre o pastor e também sobre o mestre. Deus abençoe a todos. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.